agradecemos a presença de todos no recinto da prece. Temos os nossos irmãos de Belo Horizonte, Araxá, Franca, Valinhos, né? E nós agradecemos a presença de vocês que vieram de tão longe orar conosco. Este culto ele foi fundado pelo professor Eurípides no dia 11 de junho de 1904. Então, este ano nós estamos comemorando 106 anos de culto. Todos os dias, 9 horas da manhã, estejamos fisicamente, quando tiver oportunidade, ou pelo pensamento, nós estamos tendo a felicidade de participar desse banquete de luz. E nós passamos para a nossa Egorina. Abre a janela, não tem tanta gente querendo. Companheiros, que Jesus, o divino amigo de nossas almas, está aqui conosco. Não é pretensão nossa, porque Ele é o governador e diretor do planeta Terra. E agora, companheiros, o culto, como a nossa Iraci já falou, todos os dias, às 9 horas, quando Teorípedes partiu para o plano espiritual, a vozinha Meca, mãe dele, estava sentada na cadeira dele, fazendo o culto. E eis que chega o ano de 1952. Vovó também vai para a pátria espiritual. Fecha-se o casarão e todos os filhos da vovó Meca fazem o culto nos seus lares. E aqui na chácara Triângulo permanecem nossos pais, a Taliba e Sinhazinha. E continuando o culto, e eis que os nossos pais também oram, e nós estamos aqui numa colocação dos últimos, mas um dia nós queremos participar, esta família linda que é de Jesus. Nós sempre falamos para os caravaneiros, podem falar Eurípides, porque nós somos da parentela corporal, sois da parentela espiritual, porque Ele é universal. No livro da Mãe Corina, que é a Mãe Corina, Eurípides, o Homem, a Missão, o Chico disse: Corina, falar a vida de Eurípides é a falar a vida de Jesus. E agora, companheiros, nós com uma intenção assim de querer mudar o culto, porque as nossas mães faz o almoço e correm para o culto. Quando nós chegamos lá, o Chico olhou para nós e disse: Igorina, minha filha, que beleza o culto das 9 horas de Eurípides. Eu falei: é mesmo, né, Chico? Ele falou: você já viu uma Bíblia antiga dessas, ilustrada? Eu falei: não. Então, olha lá a finalidade do culto às 9 horas. Olha como o Chico leu o pensamento nosso. Eu falei: pois não, Chico. E nós tivemos também a felicidade de passar muitos anos, nós não temos a Bíblia antiga, depois veio nas nossas mãos, 50 dias após a partida de Jesus, os apóstolos reuniram numa casinha humilde e lá eles oraram. Oraram o Pentecoste. Então, aí ficou fundado, então, esse horário das 9 horas, que corresponde à 3ª hora na Palestina. Nós agora, nosso orador oficial da casa, motivo maior, o nosso Ármilo, não pôde comparecer. Então está o nosso Andrezinho aqui, né, Andrezinho? Ele vai falar o Evangelho para nós e nós vamos pedir o Teorípedes para intuí-lo como sempre. E nós
queremos colocar no coração de cada um o nosso ósculo de ternura, o Deus lhe pague, para vir orar conosco. Só mais um diálogo que nós aqui, certa feita, achando que nossas forças já estavam acabando, vinha com a Dona Maura, ela também está acamada. E eu disse: Dona Maura, eu estou debilitada, as minhas forças estão terminando. Desculpa que eu vou... Essa aí é uma gripezinha, mas já passou. Então eu falei, todo ele assim, com as forças acabadas, Dona Maura. Mas tem os passarinhos que comunicam conosco, tem o Joãozinho de Barro, a Lindinha, que é a beija-flor e tudo. E eis que fez uma revoada na nossa cabeça, nós pensamos que era um dos passarinhos. Falei, Dona Maura, ela falou, não, minha filha, esta folha que caiu aqui, uma folha em forma de assim veio e caiu perto de mim. Eu disse, está vendo, Dona Maura, eu estou como esta folha seca. Aí, quando nós andamos, ela disse assim, eu sou uma folhinha seca que veio trazida pelo vento para você, mas ainda eu posso ser o forro do ninho do beija-flor. Então eu falei, então vai, minha folhinha. Aqui os passarinhos, as flores, tudo nos responde, né? Agora vamos passar para o André. O André vai ler, né, André? Primeiramente, bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que a paz do Evangelho esteja e permaneça conosco numa casa tão abençoada como esta. O capítulo hoje é o 13º, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Item 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de traje simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhando de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortúnios não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome, irão à escola suficientemente agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entra, elas adoecem, não lhes repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina
uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o meu nome? Onde moro? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um consorte de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha, adolescente, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência? A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te emprego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, que farei a caridade, e tu, quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-á a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar algo, alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprender a fazer com costuras úteis, e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que é de Deus e de sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Sil, disse ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Na grande escola, Emmanuel. A Terra é uma grande e abençoada escola em cujas classes e cursos nos matriculamos solicitando, quando já possuímos a graça do conhecimento, as lições necessárias à nossa sublimação. Todas as matérias que constituem o patrimônio do educandário, se aproveitadas por nossa alma, podem conduzir-nos aos resultados que nos propomos atingir. Não existe, porém, ensinamento gratuito para a comunidade dos aprendizes. Cada aquisição tem o preço que lhe corresponde. A provação da riqueza é sedutora, mas repleta de perigos cruéis. A passagem na pobreza é simples e enternecedora, contudo oferece tentação permanente ao extremo desespero. O estágio na beleza física é fascinante, entretanto, mostra os escuros abismos ao coração desavisado. A demora no poder é expressiva, todavia, traz dificuldades infernais que podem comprometer o nosso futuro. O ingresso na cultura da inteligência favorece a posse de verdadeiros tesouros. No entanto, nesse setor, o orgulho e a vaidade representam impertinentes verdugos da alma. A estação de calmaria na vida familiar é tempo doce e agradável ao espírito, mas aí, dentro
No oásis do carinho, o monstro do egoísmo pode enganar-nos o coração. Em qualquer parte onde estiverdes, acordai para o bem. Recordai que o ouro e a intelectualidade, os títulos e as honras, as aflições e os sofrimentos, as posses e os privilégios, são meros acidentes no longo e abençoado caminho evolutivo. Lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão, e não vos esqueçais de que, em qualquer condição, só no cultivo do amor puro conseguireis edificar para a vitoriosa imortalidade. Página recebida por Francisco Cândido Xavier, do livro Taça de Luz. Novamente gostaríamos de saudar a todos os cristãos que aqui estão reunidos em torno deste culto pela qual está com seu centenário nos convidando às reflexões da manhã de hoje. Ao lermos esta mensagem, nós estamos notando que tanto na época do Chico, do senhor Mariano, do Eurípides Barçanufo, do Bezerra de Menezes, o Espiritismo era algo pela qual não esperava o doente chegar na casa espírita, mas eram os médicos do Cristo aqui na terra, coisa que hoje nós não estamos mais vendo com tanta propriedade. Lembro-me, há pouco tempo atrás, quando nos fora passado o cargo para dirigir as campanhas Alta de Souza na cidade de Itapira, procuramos pela internet, pelos jornais da época, o tanto que Chico incentivava esses trabalhos de batermos as portas para pedirmos 1 quilo de alimento para a manutenção do centro, para a sopa, para as cestas básicas. E hoje nós estamos vendo a necessidade de fazermos o que Emmanuel pedia para Chico, irmos às periferias, irmos às penitenciárias públicas, aos hospitais, aos asilos. Hoje nós não podemos resumir a nossa atividade cristã tão somente a um lar abençoado como este, como tem tantos outros pelos rincões do Brasil. Carece hoje de irmos em busca daquele pela qual não tem a oportunidade de ir até nós. O espiritismo cristão vivenciado pelo apóstolo que esta terra abençoada teve, o nosso querido Eurípides Barçanufo, a sua vida de apóstolo do Cristo sempre foi marcado pela perseverança no trabalho, pela perseverança em erguer a tão brilhante escola, em dar continuidade ao falar dos assuntos relacionados ao cosmo. Hoje nós temos uma literatura muito rica, espírita cristã, ou espírita evangélica, como assim Chico Xavier dizia. Hoje nós temos que reter a mensagem, irmos aos poucos colocando em prática. Fazermos a caridade num centro espírita é fácil. Sermos bons no centro espírita é fácil. Aqui nós estamos rodeados e ladeados por espíritos bons, por espíritos protetores. Cabe agora fazermos a nossa parte lá fora. Quando alguém nos fala uma verdade, quando alguém nos aponta um erro, são essas pequenas coisas que vão fazendo com que nós atinjamos a tão sonhada reforma íntima. Fazer surgir aquele homem pela qual os seus olhos são voltados para verem o que a natureza nos traz de bom, para notarmos que a vida não é só traficantes, delinquência, homens de mal, políticos corruptos.
os nossos olhos também têm que ver que tem muitas pessoas trabalhando pelo bem. E não é só o Espiritismo que tem o luxo de ter os missionários. Quantos são os padres que estão vindo aí para reformar o solo da nossa querida Igreja Católica, como o próprio Chico afirmava? O Cristo é o que falta em nossos corações. Nós somos espíritas, mas não temos a base. Nós esquecemos daquela frase: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Certa feita estávamos no estudo da quinta, nosso querido pai estava ministrando o estudo, e certa feita ouvíamos a seguinte frase: antes de tomarmos alguma atitude, por que nós não nos colocamos na condição da outra pessoa? Será que eu gostaria de receber tal ofensa? Não, então para que eu vou praticar? Tem um livro da nossa querida Igorina Cunha falando do poder da mente, falando do quanto a mente ela pode ajudar no nosso equilíbrio e a potencialidade da mente curar. São atos pelas quais nós temos que aos poucos irmos tomando ciência, porque o Espiritismo, além de ser religião, além de ser filosofia, o Espiritismo caminha ao lado da ciência. O Espiritismo é aquela doutrina que nos explica o ectoplasma, nos explica no seu livro segundo da codificação kardeciana, ou do Pentateuco Espírita, no livro dos Médios, nos falando dos 70 tipos de mediunidade, divididos em duas partes, de efeito físico ou de efeito inteligente, sendo que nessas duas partes se subdivide em três: mecânica, a intuitiva e a semimecânica. Hoje nós temos compreensão de entender a reencarnação, a bondade do Cristo, a bondade de Deus, nosso Criador, ao nos dar quantas oportunidades forem necessárias para o nosso engrandecimento. Fica a pergunta que Jesus mesmo disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ao chegarmos no mundo espiritual, não teremos a oportunidade de falar que não sabíamos que a vida continuava. Ao chegarmos no mundo espiritual, não vamos ter a coragem de falar que nós não sabíamos da tão sonhada reforma íntima. E tem aqueles espíritas que se julgam os inteligentes e falam: eu vou deixar para minha próxima existência. Será que nós vamos ter uma oportunidade tão abençoada como esta? Sermos contemporâneos de Chico Xavier? Sermos contemporâneos de Bezerra de Menezes? Sermos contemporâneos de Eurípides Barçanufo, Senhor Mariano, em nossa região Caibar Schutel, e tantos outros, Batuíra em São Paulo, e tantos outros que fizeram do Brasil, ou iniciaram aquele título de Humberto de Campos: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, o exemplo está aí. Senhor Mariano, Chico, Eurípides Barçanufo deixou o exemplo. Basta com que nós sigamos. Mas o seguir não é de falar: Senhor Mariano falou tal coisa, Chico falou. É vivenciarmos os atos que eles vivenciaram. Chegarem, igual chegaram para Chico, rasgarem a mensagem da psicografia e falar que não era do filho, receber guspe na cara. E o que o Espiritismo pede não é para sermos um vulto dessa natureza ainda, é para sermos pessoas melhores do que fomos ontem, mais compreensiva, dotada da paciência, dotada da resignação. É muito interessante, ao estudarmos o primeiro livro do Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, datado no dia 18 de abril de 1857, portanto, temos esta obra há 153 anos em nosso meio, relativamente nova. Nós vamos encontrar num de seus capítulos que falam: muitas vezes são vocês mesmo que pedem, quando têm a oportunidade, a forma com que querem reencarnar. Muitos pedem vir na miséria, porque não souberam dar valor quando estiveram na posição do poder.
Muitos pedem para vir com poder, para ver se consegue não deixar o orgulho. E hoje nós estamos vendo que muitas criaturas perguntam o porquê desta dificuldade e o porquê daquela. E o Espiritismo, esta doutrina que nos fascina pelo seu tom amoroso que nos chama a renovação íntima. Meus filhos, na Terra não tem coitados, ninguém sofre o que a lei divina não planejou, ou que você mesmo, como Paulo diz, ninguém vai colher o que não plantou. Vem Jesus e fala, nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai. Ainda nós vemos religiões que apontam o dedo para Deus e questionam o porquê que Deus não nos ajuda. E a pergunta é, nós nos ajudamos? A minha evolução não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende dos missionários que a Terra teve. A minha evolução depende de mim. A minha evolução vai depender do tempo que eu vou querer levar para ser o Chico Xavier, para ser um Eurípides Barçanufo. Porque o Espiritismo, esta doutrina evolucionista, nos ensina que não tem como retroagir. É evolução. E nós estamos vendo que o planeta Terra está se adentrando no fim de mais um ciclo. Como o próprio Chico disse, neste milênio iremos passar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ao lermos o livro A Caminho da Luz, título este que foi dado à TV Web, nós vamos ver que neste livro fantástico Emmanuel baila naqueles papéis nos falando do surgimento do cosmos, desde o início em que desprendemos do Sol, e vai falando, e vai nos narrando, e quando chega naquela raça pela qual era o povo de Cocheira, aquele povo exilado de Capela, nós ficamos assustados, porque eram pessoas inteligentíssimas, mas que a moral não era igual ao seu campo intelectual. A grande pergunta que fica é, o que adianta hoje nós sermos muito inteligentes, termos um material rico, se eu não sei perdoar uma ofensa que eu recebo? O que adianta eu não conseguir entender o que Jesus diz, amai-vos, para que os outros também vos amem? O que adianta eu ler e não entender? Tome cuidado, porque com a medida que vós julgais, vós também seredes julgados. O que adianta hoje nós termos este evangelho abençoado, representando a parte da religião no Pentateuco kardeciano, se quando eu leio esta mensagem, os infortúnios ocultos, eu não consigo ver a vida além do meu lar, além dos meus amigos? A vida, como fora dito há pouco, é o universo. Irmãos, pode ser que não sejamos de sangue, de raça, de etnia, de credo religioso, mas viemos do mesmo Criador. Temos o mesmo Mestre como modelo. Temos os mesmos princípios cristãos na Terra. Há 2000 anos estamos lutando contra nós mesmos. Nós queremos evoluir, mas o homem velho não deixa. Não deixa porque eu não quero mudar. É interessante, muitas pessoas nas outras religiões jogam a culpa no diabo, em Satanás. Os espíritas jogam nos obsessores. E quando nós lemos também o livro dos Espíritos, e também lemos aquele livro fantástico de André Luiz, Libertação, nós vamos encontrar nessas duas obras que se completam, e também o Consolador de Emmanuel, nós vamos encontrar nestas obras o seguinte, nos chamando a atenção para hoje realizarmos a nossa casa do bem em solo firme, em solo pela qual Jesus nos narrou na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ele, como bom semeador, jogou suas sementes. Caiu em solo pela qual o sol as queimou. Não produziu nada, mas o semeador perseverante semeou junto com as ervas daninhas. Chegou o momento em que as ervas daninhas sufocou a esta árvore boa. E o semeador continuou. Jogou em solo que veio os pássaros e a comeram.
utilizando como seus alimentos. E o semeador perseverante continuou, jogando estas sementes em solo produtivo, onde arremata dizendo: uns produzirão 30 por um, outros produzirão 60 por um, e outros chegarão na condição de Bezerra, de Chico, Eurípides e tantos outros que produzirão 100 por um. E nós estamos produzindo quanto? Se já chegarmos no 1 por 1, já é bom, porque antes o nosso saldo era negativo. Me lembro quando chegaram a Chico Xavier e questionaram: Chico, por que você não deixa um pouco de lado os seus trabalhos assistenciais de visita, de reconforto? Reúne um pouco mais, se isole, traga mais livros de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Chico, aquele sábio por excelência, olhou para esta pessoa, ou para este grupo que estavam representando uma universidade, que eram doutores da ciência, já espíritas. Chico olhou e questionou: meu filho, o que Jesus escreveu na terra? Ah, Chico, que eu saiba, Jesus só deixou escrito aquela parábola na areia. Pois bem, meu filho, o Espiritismo é igual a Jesus. Veio para o povo, e para o povo deve continuar. Agora nós estamos vendo estas casas que falam e pregam sua mediunidade, o passe, e isso nós não podemos esquecer, que o Espiritismo, na condição da terceira revelação, é a doutrina da caridade, é a doutrina de colocarmos a mão na massa. Certa feita, estávamos, antes de iniciarmos na oratória, a primeira coisa que fizemos foi adentrarmos na sopa. E um companheiro questionou: André, quando você falou isso, por que você se referiu primeiro à sopa? Porque a sopa me deu base para eu falar com propriedade da caridade. Porque não adianta eu falar de um assunto que eu não sei praticar. Coisas que nós não podemos cair. Agradeço de antemão a oportunidade que me foi concedida, a Tigorina, a todos que aqui estão, a TV Web A Caminho da Luz que está nos filmando, e rogo a Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, como assim Chico denominava, que Ele possa nos acompanhar, nos iluminar e nos proteger, hoje e todo sempre, que assim seja. Companheiros, o nosso culto, ele tem uma programação, viu, André? No plano espiritual, pelo tio Eurípides. Ele abre e fecha o culto. Veja você, hoje nós estávamos esperando o Ármilo, que é o nosso orador oficial, e o nosso astrônomo, do professor Pogetti. Tio Eurípides, então, deixou que o André falasse para nós o Evangelho, que ele não só leva a palavra, mas ele exemplifica esse jovem. Nós também, André, conhecemos lá em Recife, o Leonardo Machado. Leonardo Machado também é como o André, jovem. Ele está formando paramédico. Ele me escreve, me telefona, mas nós não tivemos ainda oportunidade de abraçá-lo pessoalmente. E o André, ele está recebendo também do plano espiritual música. Ele recebeu também música lá do nosso lar. Agora, com a música, e nós vamos passar a segunda parte do culto. Essa segunda parte são os passes. Nós vamos pedir o passe coletivo porque nós temos confiança na fraternidade, no amor, que nós vamos fazer a prece e cada um peça, mentaliza Jesus colocando a mão em nós e dizendo: vai, filho, a tua fé te curou. Então, nós vamos orar, fluidos caindo sobre todos, recompondo as células, nos dando
com nossa alma alegria de viver, porque nós vimos a grandeza de Deus num grãozinho de areia inundado por um raio de sol, numa flor desabrochando, num pássaro cantando. Deus está conosco tanto quanto nós estamos com o Pai. Agora, toque de fé. Todo instante nós estamos com Deus. Tudo que fazemos, pensamos em Deus. Com quem estamos e vivemos com Deus. Tudo que nos acontece, Deus faz o melhor. Por onde nós andamos, seguimos com Deus. E tudo que possuímos é bênção de Deus. Prece também de Chico Xavier, de Emmanuel, tão pequenininha, mas representa algo de grande para nós. É um encontro nosso com o Criador em toda parte. E agora, após ouvir pelo André o Evangelho, nós vamos estudar cada vez mais, prometendo, como ele falou, obras que estão aí para nós lermos e colocarmos em prática. Companheiros, antes de passar o telefone para a Nizinha, o microfone, nós vamos falar. Faça um pedido. Jesus, que é o médico de nossas almas, o enxugador das nossas lágrimas, o assistente de todas as horas, ele vai ouvir a nossa rogativa. Peçam, nós vamos também pedir. Obrigada, Jesus. Nós queremos sair daqui, Mestre, levando conosco, como vós dissestes para os vossos apóstolos: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. A única e a verdadeira paz é a paz do Cristo. Que Ele continue em nossos corações, em nossas almas, aqui e na eternidade. Que assim seja. Nós passamos para a nossa irmã vizinha, e ao sairmos do culto, nós vamos encerrando o culto, mas o Cristo não encerra o compromisso conosco. Nós queremos viver contigo nesse Evangelho de luz, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Queridos e amados irmãos, com os nossos pensamentos voltados para o plano espiritual, rogando a Deus nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao médico divino de nossas almas, Jesus, com esta pleida de espíritos amigos responsáveis por este trabalho, em que, mais uma vez, reiteramos as súplicas de Egolinha e de todos os irmãos aqui presentes, que todos nós possamos receber o remédio nas nossas águas fluidificadas, a fim de aliviar as nossas dores físicas, mas principalmente as nossas dores espirituais. Mentalizando os nossos lares, envolvendo os nossos entes amados em vibrações de paz, de saúde, de alegrias espirituais. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima
para fazer o semeamento dentro de nossas casas. Se porventura houver entidade nos perturbando, que estes irmãozinhos recebam a bênção de ser conduzidos às escolas espirituais para receberem o tratamento e o esclarecimento necessário. Com o mesmo amor e carinho, rogamos por todos os irmãos que têm passado por este recanto da prece e deixaram os seus nomes anotados, que possam receber o passe a longa distância, o remédio que possa aliviar as suas dores. Mentalizamos os espíritos encarnados e desencarnados, todos os irmãos suicidas, todos aqueles que estão passando pelas provas da AIDS, da lepra, do câncer, do pênfigo e das drogas. Vamos seguindo com esta caravana de espíritos socorristas que estão nos atendendo nesta manhã, pedindo por todos os hospitais do planeta Terra, por todos os médicos, irmãs enfermeiros que estão cuidando e zelando dos nossos irmãozinhos enfermos, que cada um deles possam sentir a vossa presença, Jesus, através de um dos vossos emissários. Nós rogamos, Mestre, em favor de nossa irmã Ada Cunha Cordeiro, no Hospital Sírio, em Uberaba. Neste hospital, nós ainda rogamos por todos os outros irmãos que ali estão em tratamento, pedindo em favor dos médicos, irmãs enfermeiros que ali trabalham. Vamos chegando a Campinas, pedindo para a nossa querida Antônia, que o tratamento de Antônia possa dar continuidade, a fim de que ela possa adquirir a sua saúde. Em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, nós estamos mentalizando Dr. Fernando, que ele possa receber o passe, a visita amiga de Eurípides e Dr. Bezerra, amparando no seu tratamento, a fim de que ele possa recuperar dentro de breves dias. No Hospital Sírio-Libanês, continuamos a pedir para Marcos Nogueira Fajado. Nestes hospitais, nós rogamos por todos os outros doentes, médicos, enfermeiros, que estão atendendo e socorrendo os nossos irmãozinhos enfermos. Já vibramos por muitos companheiros que estão conosco em prece e temos confiança e fé no pedis e obtereis, no batei e abrir-se-vos-á, que cada um dos nossos irmãos estão sendo beneficiados nesta hora. Mentalizamos a Dona Maura, Nakamura, Adolfo Belém Barbosa, Senhor Antônio Florencio, Elisa Gomide, Dona Joana Umbelina de Souza, Dona Maninha Senhor Alcides, Iris Samuel, Júnior. Nosso pensamento vibra em favor de todos os nossos irmãos desencarnados
os nossos familiares, os companheiros da casa, os jovens, as crianças, todos os espíritos que estão saindo do plano terra, em que nós incluímos o nosso irmãozinho miúdo, pedindo a nossa Mãe Maria Santíssima amparar e proteger a cada um deles na sua libertação espiritual, e que esta Mãe possa levar aos lares que estão passando pela dor da separação de um ente amado a conformação necessária. Vibramos para nossa querida Dona Eunice Coleone, que é a nossa aniversariante de hoje, rogando a Deus nosso Pai que ofereça a nossa irmã Dona Eunice o melhor presente, que é a sua saúde, juntamente com os familiares queridos. Pedimos pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, pela nossa Sacramento, que bênçãos de paz, de amor e de luz caia como chuva benéfica nos corações de nossos irmãos. Agradecemos ao Pai a oportunidade que nos oferece de estarmos aqui orando em conjunto, em nosso benefício e em benefício de todos os irmãos que sofrem, no plano terra como no plano espiritual. Agradecemos todos os nossos irmãos que vieram orar conosco nesta manhã, em que rogamos ao nosso patrono espiritual, Tia Eurípides, destacar um dos vossos emissários para acompanhá-los de regresso aos seus lares, e que nossa Mãe Sinhazinha deposite em cada coração a amálgama espiritual com os nossos sinceros agradecimentos. E vamos pedir o Sérgio para fazer a prece de agradecimento e encerramento do culto desta manhã. Senhor Jesus, diante da epopeia de luz que recai sobre todas as nossas almas, neste culto que nos faz lembrar, nesta manhã amorosa, onde o sol aquece os nossos corações, a beleza de podermos contemplar mais uma vez na terra a casa do caminho, onde Eurípides Barçanufo nos envolve com a sua grandeza, com o seu amor e com a sua bondade. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos poderem contemplar a beleza da natureza. Obrigado, Senhor, pelas árvores que abrigam os pássaros, que canta para todos nós. Obrigado, Senhor, pelos jardins que nos oferece as flores para reanimar e alegrar os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos rios, pelas cachoeiras e pelo mar, que é o fruto abençoado do alimento que todos nós necessitamos na condição de água. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos poderem contemplar, após mais um dia de trabalho pelo seu Evangelho, e ao chegar à noite, ao olhar para o céu, depararmos com as muitas moradas da casa de meu Pai. Que as estrelas, Senhor, que perfazem o bordado de estrelas, possam nos reanimar após um descanso, uma oportunidade de luz, de mais uma vez acordarmos pela manhã e contemplarmos a beleza do ressurgimento do sol, que vai nos levar, encadeando-se a nossa alma pelos caminhos.
Senhor, que os meus olhos possam cada vez mais enxergar a beleza da sua natureza, que os meus ouvidos possam contemplar o auxílio daqueles que necessitam falar das suas dificuldades. Senhor, que a minha boca seja um instrumento das palavras, como disse Paulo, nos referindo que as más conversações corrompem os bons costumes. Ensina-me, Senhor, a falar do manto do seu Evangelho. Ensina-me, Senhor, a falar da proeza do amor e da bondade, da caridade e do benefício ao próximo. Senhor, que as minhas mãos e que os meus braços sejam a fortaleza de estar sempre amparando aqueles que necessitam. Senhor, obrigado pelas minhas pernas e pelos meus pés, que eu possa caminhar sempre, Senhor, diante dos mais necessitados, como nos ensinou Francisco Cândido Xavier.